Amém? Hoje nós estamos começando uma nova série denominada U-Turn. Ou, errei, Your Turn. It's your turn. Na verdade, vocês já sabem o que a gente quer fazer, né? Deixar um pouquinho mais chique, brincadeira. É porque os jovens entendem mais essa linguagem. Então, a gente colocou aqui por quê? E tem aqui no fundo, para os mais velhos, tem aí, ó. Agora é a tua vez. E esse tema veio à nossa mente enquanto pensávamos sobre a nossa responsabilidade como cristãos. Nós falamos na outra série, Here I Am, sobre o chamado de Deus, sobre quando o Senhor nos chama e nós temos a necessidade, ou por obediência, temos que responder, eis-nos aqui, eis-me aqui. Então a gente caminhou esse mês todo, o mês passado todo, nesse tema. E agora a verdade é que chegou a nossa vez de responder. E esse termo, your turn, é muito usado nos jogos, né? Quando você está jogando, eu fiquei sabendo que tem um povo aqui que gosta de jogar. E esses dias me pegaram aí para um joguinho e aí aguçaram o meu lado competitivo. É tão gostoso brincar, né? Mas a verdade é que quando você está ali num jogo, você, em dado momento, recebe a responsabilidade de fazer algo na sua vez, tanto nos jogos de tabuleiro ou nos esportes cooperativos. O pastor estava me lembrando sobre as corridas de revezamento, onde cada um tem que fazer a sua parte. Em dado momento, no atletismo, o bastão tem que passar para o outro, e aí então é a vez do outro fazer a parte dele, assumir a responsabilidade para que aquele objetivo, para aquele propósito seja cumprido. E a Bíblia também fala sobre isso. A Bíblia fala que Jesus veio ao mundo e cumpriu o seu propósito. Ele viveu os dias deles realizando o que o Pai tinha chamado ele para fazer. Na sua vida na terra, ele cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, mas chegou num momento onde ele disse: agora eu preciso que isso continue, e isso não vai continuar apenas no que eu vou continuar fazendo, porque ele disse que ele continuaria fazendo, mas agora ele continuaria fazendo através de nós. Então, é como se Jesus passasse para nós o bastão da corrida, a responsabilidade do que nós precisamos fazer. De agora em diante, como discípulos. Na semana passada entendemos que todos somos talmidim, todos somos discípulos, aqueles que vivem para expressar algo. Em João 14, 2, nós vamos passear hoje em alguns versos bíblicos, não muitos. Eu estou tentando ser mais sucinta, mas é que a palavra é tão preciosa, tão cheia de riqueza, que dá vontade de ficar só lendo ela aqui. Mas nós vamos passear pelo livro de João em alguns versos, em algumas cartas, para refletir sobre o que a gente precisa entender hoje. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, para coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E daqui em diante, eu entrego o bastão de volta para o Teu Espírito, para que o Teu Espírito faça o que eu sou incapaz de fazer. Minhas palavras são limitadas, são pequenas, mas as Tuas não, as Tuas são poderosas. E nós nos entregamos aqui com as mentes prontas, abertas, receptivas, para que possamos aprender de Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Era chegada a hora de Jesus voltar, e Ele estava convicto
de que ele podia voltar, porque ele tinha cumprido tudo o que ele tinha vindo para fazer aqui. E o que ele tinha vindo fazer aqui era revelar o Pai. Em João 3,16, todo mundo conhece, não foi? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio revelar ao Pai. Ele veio revelar que existe uma vida eterna. Ele era cheio dessa vida. Mas às vezes a gente se confunde nesse termo e no significado do que é vida eterna. João 17, do 1 ao 3, nos deixa muito claro o que é a vida eterna. Olha o que está dizendo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus mandou o Filho para que nós tivéssemos vida eterna. Mas o que é a vida eterna? Vida eterna é conhecer a Deus e ao Filho. A vida eterna, para muita gente, é significado de uma vida que nunca acaba. Sim ou não? E não deixa de ser verdade. A vida eterna não acaba. E a verdade, ela sempre existiu. Mas a vida eterna é mais do que isso. A vida eterna, ela é cheia de qualidade. Então, se você ouve aí no mundo, nossa, eu preciso ter qualidade de vida. Onde eu encontro qualidade de vida? Se você olhar para o mundo, a qualidade de vida está viver uma vida com saúde, sim ou não? Sem escassez financeira, então eu preciso ter muito dinheiro, preciso morar num lugar bom, preciso estar num ambiente onde eu me sinta seguro. Isso para o mundo é qualidade de vida. Acontece que nós sabemos, inclusive nesse país aqui, que existem inúmeras pessoas que aos olhos do mundo têm uma excelente qualidade de vida. Elas têm as melhores casas, nos melhores ambientes, nas orlas mais conhecidas desse país. Elas têm os melhores carros na garagem. Elas têm as melhores condições de vida. E elas têm muito tesouro financeiro guardado. Acontece que, mesmo tendo tudo isso aqui, que o mundo considera como qualidade de vida, a verdade é que elas não têm a vida plena que só Jesus pode dar. Então, a vida eterna é a vida cheia de significado, cheia de propósito, cheia de Cristo. Eu não sei o que você pensava sobre vida eterna. Eu não sei se você está esperando Jesus voltar para ter uma vida eterna. Eu queria te dizer, sim, Ele vai voltar. E com Ele nós seremos glorificados. Então a nossa vida vai ser transformada. E aí sim, de uma vez por todas, nós vamos desfrutar de algo inimaginável para o olho humano. Mas eu queria te dizer que já existe vida eterna disponível para você hoje. E se você ainda não está desfrutando dessa vida eterna, pode ser que você não tenha entendido tudo do Evangelho. Primeira carta de João, capítulo 1, nós vamos ler o verso 1 e 2. Olha o que está dizendo aqui. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou
nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida nos foi manifestada através de Jesus. Aquele que era desde o princípio, o Verbo que se fez carne, que se fez pequeno por nós, que abriu mão de trono por nós, que abriu mão de glória por nós, abriu mão do trono para virar servo. Ele veio para revelar o Pai. Ele veio para interpretar o Pai, demonstrar o Pai. Ele expressou quem era o Pai. E o que está dizendo nesse verso é muito poderoso, porque aquele que era desde o princípio, ou seja, o Verbo, Cristo, se manifestou e nós o vimos. A expressão manifestar no dicionário quer dizer, tem como sinônimos, irradiar, espelhar, exteriorizar, expor, apresentar. E a Bíblia diz em Hebreus que ele era a expressão exata do Pai. E ele só cumpriu esse propósito porque ele era a manifestação visível de quem Deus era. Eu queria te perguntar, você já viu a Deus? Será que você já conviveu com alguém que expressa quem é Jesus para você? Vamos concordar que isso aqui está em falta? Ou será que a gente está como Tomé? Quem se acha meio Tomé aí? Ioná, eu só acredito vendo. Vamos aprender sobre Tomé? João 20, do 24 ao 31. Olha o que está dizendo. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outras vezes ali e Tomé estava com eles. Agora presta atenção no que aconteceu aqui. Apesar de estarem trancadas as portas. Você acredita? Você acredita nisso ou não? Você acredita? Onde chega a tua fé? Onde você está permitindo que a sua fé chegue? Apesar... Vocês já imaginaram essa cena? Sim ou não? Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Vocês lembram do que Tomé tinha dito? E aí Jesus vai direto em quem? No bendito. E fala assim, ó. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. E eu queria parar aqui um pouquinho. Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia, porque o seu Deus é aquele que não precisa de porta aberta para entrar. Ele não precisa de boas notícias. Ele não precisa de uma notícia de esperança, porque às vezes a gente fica assim, né? A gente que é humano, a gente precisa de gotinhas de esperança para voltar a crer. Você é assim também ou sou eu? Ah, que bom. Você fala, não, mas se tivesse uma evidênciazinha de que vai acontecer, para mim seria mais fácil, né? Aí a gente fica assim, Senhor, me dá evidências, me dá. Seu Deus não precisa de portas abertas para entrar.
Eu não sei onde que você está esperando ele entrar. Eu queria te dizer, ele não precisa de portas abertas para entrar. Ele só entra. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Que somos nós. Somos nós. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tem o quê? Vida em seu nome. Para que vocês creiam e crendo, tenham vida. Vida em seu nome, vida por meio dele, vida pelo poder dele. Eu queria te perguntar, Ioná, já vai começar com as suas perguntas. Que tipo de vida você tem vivido? Que tipo de vida você tem vivido? Porque você ainda não creu. Porque a gente pode passar a nossa jornada toda na terra vivendo um engano, esperando ver algo acontecer para crer. E Deus está te dizendo hoje, pare de duvidar e creia. Porque toda vida que é fora de Cristo é enganosa. Toda vida que não tem Cristo é um engano, é uma ilusão. Você vive uma ilusão na tua mente. E você vai sempre criar coisas na tua mente que não existem. Essas coisas que não existem vão te causar medo, pavor, desânimo, paralisação. Enquanto a vida que Deus te deu, ela te enche de paz, te enche de esperança, te enche de convicção. Não é a vida baseada nos teus sentimentos, porque a vida baseada nos sentimentos não é a vida de Deus. Deus tem para nós uma nova vida. E essa nova vida não é uma vida para ser vivida depois da glorificação do teu corpo. Não. Essa nova vida é uma vida para ser vivida hoje. Olha o que está dizendo Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 4. Olha o que está dizendo aqui. Portanto, fomos, o verbo fomos está em que? Como que chama? Tempo, obrigado. Passado. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. A fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, vamos ler junto? Também nós vivamos uma nova vida. Quem experimentou o novo nascimento, vive uma nova vida. E agora é a tua vez. Agora é a nossa vez de viver uma nova vida. Quando, Ioná, no futuro? Não. A nova vida que Deus tem para nós é hoje, porque nós já fomos sepultados com Ele na morte. E agora está disponível para nós uma nova vida. Que tipo de vida você está vivendo? Porque se a tua vida aqui na terra ainda está cercada de medo, de preocupação, de dúvida, de ansiedade, de perturbação, significa que você não está vivendo a vida de Deus. Vocês lembram que esses dias eu falei sobre um presente que nós podemos desprezar? Quando a gente está falando da graça? É essa vida. Que tipo de
vida você tem vivido, sendo que Deus já te deu, não é algo que Ele vai te dar, Deus já te deu uma nova vida, é a vida de Deus. João 10:10, todo mundo sabe, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. É a vida Zoe que a gente aprendeu, é a vida pelo Espírito, a vida que foi gerada em nós. A vida de Deus já promoveu restauração, a vida de Deus já promoveu reconexão. A vida do amor incondicional, a vida de aliança com Ele. 1 João de novo, nós vamos ler no capítulo 5, o 11 e o 12. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida Zoe. Vou perguntar de novo. Isso precisa ficar na nossa mente. Que tipo de vida você tem vivido? Será que as circunstâncias estão te roubando a vida? Será que as tuas frustrações estão te roubando a vida? Será que as tuas decepções com os outros estão te roubando a vida? Porque o mundo não conhece essa vida. A vida abundante não é conhecida pelo mundo, o mundo não conhece. E as pessoas que não têm essa vida, às vezes até sem querer, vão te sugar. Se você não tiver convicção de uma nova vida em Cristo, as pessoas com as quais você convive, elas vão acabar sugando as tuas forças, sugando as energias. Você já conversou com alguém? Você já se encontrou com alguém? E aquele dia você até que está bem. Você chega ali, vai tomar um café, daqui a pouco aquela pessoa fala, reclama, murmura, se perturba e de repente você já não tem mais alegria, você já não tem mais esperança, você já não tem mais, você já não vê mais nada na tua frente. Tudo que você vê é um caos. Sim ou não? Agora, se eu tenho convicção de uma nova vida, eu não vou impedir que essa pessoa chegue perto de mim. Na verdade, eu quero mesmo que ela chegue. Sabe por quê? A hora que ela chegar com esse peso todo, eu sou cheia de vida para fluir. Porque a vida de Deus é a vida do Espírito, e a vida do Espírito é cheia de esperança, é cheia de fé, é cheia de força. Que tipo de vida nós estamos vivendo? 2 Coríntios 5:17. Olha o que está dizendo. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu queria te dizer, se você ainda não entendeu, sua vida antiga ficou para trás. Você é nova criação. E o que pode estar te impedindo de viver como nova criação é a tua falta de consciência sobre isso. Porque se você não sabe quem você é, você vai caminhar aqui só sobrevivendo. Vocês sabem que existe diferença entre viver e sobreviver. Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Talvez você esteja só sobrevivendo. Talvez você tenha ativado aquele modo sobrevivência. Já ouviram falar do modo sobrevivência? A psicologia estuda isso. Eu estou aqui só no modo sobrevivência.
Você está lutando com todas as tuas forças para lidar com as tuas tristezas, com os teus traumas, com as suas dores, com as suas frustrações, com as suas ansiedades, com os seus medos do futuro. Você está ali, ó, sobrevivendo. Parece que todo dia é um peso. Isso é modo sobrevivência. E sabe o que isso causa? Cansaço, exaustão, desespero. Queria te dizer, se você está nesse lugar, eu queria te convidar a sair daí, sai daí. Porque existe vida nova para você. E eu sei que isso aqui não é um culto evangelístico, porque parece um culto de evangelismo, né? Para quem nunca ouviu falar. Mas sabe qual é o grande problema? Às vezes a gente passa a vida inteira na igreja, vivendo vida velha. Pode ser que você tenha nascido na igreja, mas você ainda está preso numa vida antiga. E o Espírito Santo está dizendo para nós hoje, é a tua vez de viver a vida nova, de viver em novidade de vida, porque não foi para a sobrevida que Deus chamou, foi para a vida plena. Então o passado já ficou para trás e Deus nos chama hoje para viver em novidade de vida. Gálatas 2, 19 e 20, olha o que está dizendo aqui. Pois por meio da lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É uma vida sem condenação. É uma vida de liberdade. Uma vida de perdão. Um perdão definitivo que foi dado para você. E eu queria te dizer, a partir disso, você é livre para caminhar sem pecar. Será que você acredita nisso? Sabe por que a gente ainda vive errando? Porque nos falta convicção. A hora que nós permitirmos que o Espírito gere em nós convicção, a cada dia será um novo mover. A cada dia será um novo vencer. Aquilo que de repente te pegava e você não conseguia escapar, agora já não te vence mais. Aquele tipo de conversa que você tinha, você já não tem mais. Aquele tipo de reação que você tinha no passado, hoje você não tem mais. Isso não é maturidade. Isso não é para velho. Isso é para jovem. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, quando eu era mais novo, eu era assim, assim, agora fiquei mais velho, então eu sou mais maduro. Então assim, por medo das consequências que podem acontecer, se eu falar isso, eu falo aquilo, eu não falo mais, porque agora eu já estou esperto. Não é sobre isso. É sobre uma capacitação do Espírito. Porque você já não é o mesmo. Se você creu, você é nova criatura. E se você vive plenamente em Deus, o teu caminho agora é conhecer mais e mais, ser constantemente transformado, obedecer. Aí eu não consigo, eu também não, mas o Espírito dessa nova vida nos faz conseguir. É a graça que nos faz romper com coisas que a gente ainda não conseguia. Então viver plenamente é primeiro conhecer. Segundo, se permitir ser transformado. Terceiro, obedecer pela graça que já foi dada. E quarto, transbordar. Porque quem é cheio de vida, transborda a vida. E se você estiver vivendo no modo de sobrevida, você não consegue transbordar absolutamente nada. Nós somos chamados para testemunhar. É a nossa vez de testemunhar. E eu trouxe um videozinho para a gente assistir rapidinho sobre isso. Sobre o que significa testemunhar. Quando ouve a palavra testemunha, talvez você pense em alguém que vê algo importante e depois compartilha seu testemunho. A palavra testemunha também é usada assim na Bíblia, mas isto é o que é fascinante. Essa palavra nos ajuda a entender toda a narrativa da Escritura.
Na Bíblia, uma testemunha é basicamente alguém que vê algo importante ou incrível. No hebraico, essa pessoa é um eid, e no grego, um martus. E se ela começa a compartilhar o que viu, chamamos isso de dar testemunho. No hebraico, ud, e no grego, marturel. Na história de Ruth, quando Boaz compra a terra da família de Noemi, ele chama testemunhas para ver a transação. Assim, podem dar testemunho caso no futuro haja conflito pela terra. Então esse é o significado da palavra testemunha. Se seguirmos essa ideia da Bíblia, veremos que Deus quer um grupo de testemunhas, pessoas que o vejam e o experimentem a fim de ud, ou representá-lo para o mundo. Na história do Êxodo, o povo de Israel testemunha que Yahweh é o Rei poderoso das nações quando ele os resgata da escravidão. Depois ele nomeia a nação para testemunhar, ou ud para todas as nações, sobre o que eles viveram. Ele os chama de reino de sacerdotes, pessoas que conectam as nações a Yahweh, o verdadeiro Deus e Rei. Mas tem um grande problema. Os israelitas não são boas testemunhas. Na verdade, começam a adorar outros deuses. Então Deus levanta Moisés como testemunha principal para ud, ou dar testemunho para aqueles que deveriam ser testemunhas. Quando Moisés se encontra com o Yahweh no Monte Sinai, ele vê e experimenta Deus face a face. Ao descer, ele ud. Ele dá testemunho da sua experiência para o povo. E até escreve uma canção como testemunha para que nunca se esqueçam de como Deus os cuidou e resgatou. Mas com o passar do tempo, Israel se esquece. Fracassam em ver Deus de verdade, então fracassam como testemunhas. Então Deus levanta profetas semelhantes a Moisés para ud, abrir os olhos deles acerca de quem Deus é. Como Isaías, ele tem uma visão de Deus como rei cósmico e é enviado para ud, para dar testemunho aos israelitas da sua época. Porque eles estão cegos, corruptos e não reconhecem Deus como seu rei. Isaías diz que um dia Deus vai levantar uma testemunha principal definitiva, uma figura chamada de o servo. Ele vai abrir os olhos dos cegos para que possam ver Yahweh de verdade, dar testemunho às nações de que o seu Deus é o rei que vai resgatar o mundo. Agora, quando olhamos para a história de Jesus, ele afirma ser aquele servo e testemunha de quem Isaías falou. Ele é a testemunha definitiva, ou em grego, o martus. Multidões testemunharam quando ele disse que estava trazendo o reino de Deus, que agora está aqui por meio dele. Elas veem Jesus curar e restaurar a visão aos cegos. Muitos reconhecem quem ele é e respondem à sua mensagem, mas outros ainda se recusam a ver de verdade. Nem os líderes da nação dão ouvidos a ele. Pelo contrário, eles matam Jesus por seu testemunho do reino de Deus, ou por ser um martus. Aliás, é daqui que vem a palavra mártir. Mas depois da morte de Jesus, algo maravilhoso acontece. Os amigos de Jesus o veem ressurreto dos mortos e reconhecem que ele é o Rei Divino, Yahweh em pessoa, que veio resgatar o mundo. Depois disso, Jesus os envia para Marturel, para testemunhar às nações, para abrir os olhos delas para esse Rei ressurreto, o qual venceu a morte e oferece liberdade, resgate e a esperança de uma nova criação. Essa é a história sobre Jesus que foi espalhada pelo mundo inteiro por testemunhas fiéis. E até hoje, quando alguém ouve a história de Jesus e experimenta o amor de Deus por toda a humanidade, a coisa mais natural é simplesmente dar testemunho. Acho que deu para fazer um resumo do que é ser testemunha. A palavra testemunha, como ele disse, é martúria e lembra mártir. A raiz dessa palavra é martus, mártir. E a igreja perseguida, ela é um grande exemplo para nós. Porque o que está acontecendo com a igreja perseguida é muito louco para a nossa mente, não é não? Homens e mulheres de Deus que estão dando a própria vida por amor de Jesus. Você consegue se pensar nessa situação? Sim ou não? Porque enquanto isso está longe da gente, está tudo bem, né? A gente está tão preocupado com tantas outras coisas aqui. A gente até ora, né, pela igreja perseguida. E esses dias eu ouvi uma frase que me marcou muito. Muito. Uma igreja que não é perseguida não é igreja de Cristo. Vou falar de novo.
Uma igreja que não é perseguida, não é uma igreja de Cristo. Se é uma igreja que não está confrontando o mundo muito, não é a igreja de Cristo. Se é uma igreja que está agradando o mundo ou imitando o mundo, não é igreja de Cristo. Agora, vocês já pararam para pensar que essas pessoas, esses homens, essas mulheres que têm se entregado por amor à obra, que têm entregado a própria vida por amor à obra, fizeram uma entrega interna muito antes? Porque para você entregar a sua vida literalmente, para você entregar o seu corpo, imagina, se alguém te encontrasse em algum lugar hoje, essa semana, com uma arma e dissesse assim: você nega Jesus? O que você diria? Nega Jesus ou eu te mato? Gente, isso é verdade, isso é realidade, não é história. Se alguém dissesse para você hoje, essa semana, ou você ou Jesus, o que você responderia? Sabe o que eu descobri? Que para você entregar a sua vida literalmente, você precisa entregar primeiro aqui. Você precisa morrer primeiro aqui, ou aqui. Você está disposto? Porque viver morrendo para si é mais do que morrer fisicamente. Sim ou não? O mundo está propondo para a gente uma vida de facilidades. A gente busca facilidade em tudo. Quem lembra da vida onde não existia controle remoto para a TV? Quem lembra dessa vida? Não levanta a mão. Ixi, já levantaram. Eu também lembro. Eu lembro da vida quando não existia controle remoto. E a gente tinha que levantar, dava aquela preguiça, né? Tava lá no sofá, tal, daqui a pouco tinha que levantar para ir lá trocar de canal, ou então para mexer na antena. Quem lembra? Eu não vou falar isso. Exatamente. Quem lembra da TVzinha com antena e bombril? Você não lembra? Lembra. Na Colômbia não tinha, só no Brasil. E aí trouxeram pra gente o controle remoto, e trouxeram pra gente tantas facilidades, e hoje é tudo tão fácil, e o que a gente busca é o quê? Facilidade mesmo, a gente quer uma comida mais rápida, a gente quer solução para tudo mais rápido. E a gente não percebeu que tudo isso faz parte de uma mentalidade de não entrega. O mundo está dizendo para você que você não precisa entregar nada. O mundo está dizendo para você que você só precisa receber. O mundo está te olhando, está te fazendo olhar para as suas próprias necessidades. O mundo está te ensinando a se poupar. Sim ou não? O mundo te ensina a se poupar. E Cristo nos convida a nos gastar por Ele. O mundo está te dizendo, você não precisa fazer isso. E Ele está dizendo assim, olha para mim. Se gaste por mim. Viva por mim. Se entrega por mim. Então, testemunha ou mártir é aquele que dá o testemunho da sua fé até a morte. É aquele que se nega a viver a sua vida para viver a vida de Deus. E eu queria fazer essa pergunta para você. Você está disposto a deixar de viver a sua vida para viver a vida de Deus? Porque a vida de Deus é a vida zoe, plena. Mas para isso você vai ter que abrir mão da tua. Marcos 8:35. Essa semana esse verso foi um dos versos do versículo do dia no app da Bíblia. E diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem
perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Que tipo de vida você tem vivido? E por último, eu quero ler um verso. Em Atos, capítulo 1, verso 8. Olha o que está dizendo aqui. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas. Fala com força. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Mas receberão o quê? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ioná, eu não posso. Eu não consigo. Eu não consigo nem entregar, Ioná, eu não consigo chegar aí nesse lugar de entrega. Eu sei, dá medo, né? Mas o que está dizendo aqui é que não é nada, não é você. É o poder do Espírito que já foi derramado em você. Você só precisa se abrir para isso. Você só precisa se abrir para receber esse poder que te capacita a ser testemunha. Mas você precisa estar disposto. Pelo poder do Espírito Santo, você já é uma nova pessoa. Você já é uma nova natureza. E aí você vive a partir dessa nova realidade. Quem é você nessa nova natureza? Quem é você nessa nova natureza? Quem aqui creu que já nasceu de novo? Não precisa levantar a mão. Você creu que nasceu de novo? Você age como quem já nasceu de novo? Vou repetir. Você creu que nasceu de novo? Você age como quem já nasceu de novo? Porque se a gente não está andando como quem nasceu de novo, pode ser que a gente não tenha crido. Pode ser que você não tenha convicção. Eu queria te dizer, você já nasceu de novo. Você já nasceu de novo. E por nascer de novo, já foi cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe qual pode ser a maior questão aqui? A maior questão aqui pode ser uma questão de identidade. A tua maior questão pode ser uma questão de identidade. Sabe por quê? Não diz respeito do lar onde você nasceu, da tua casa, do tipo de pai que você teve, do tipo de educação que você teve, do tipo de berço, né? Porque Jesus mesmo nasceu onde? Qual que foi o bercinho de Jesus? Ele nasceu onde? Numa estrebaria. O bercinho foi uma manjedoura. Só que ele não teve crise de identidade, porque ele sabia quem ele era, tinha convicção. E você sabe por que a gente não vive o que Deus nos chamou para viver aqui nessa terra, sendo essa testemunha viva? Porque talvez a gente ainda não tenha convicção da nossa identidade em Cristo. E aí? A gente vive fazendo de tudo para conseguir acertar, sim ou não? A gente vive tentando não errar. A gente vive tentando alcançar. A gente vive tentando provar para o outro quem a gente é. Com o tipo de roupa que a gente põe, com o tipo de estilo de vida que a gente tem. Porque aquele tem, então para me encaixar naquele molde, eu vou ter também, eu vou comprar também, porque eu tenho dinheiro. Não é sobre isso.
não é sobre dinheiro, não é sobre status, não é sobre provar, é sobre ter convicção de quem eu sou. Porque quando eu tenho convicção de quem eu sou em Cristo e eu tomo posse dessa nova natureza, ninguém te segura. E aí você não precisa de ninguém do teu lado te cutucando para falar, agora você faz assim, viu? Agora faz assim, agora faz assado, agora pensa aí no que você vai fazer. Não. Quando você tem convicção dessa natureza, pelo poder do Espírito, você vai só expressar quem Ele é. De repente o Espírito está te conduzindo a fazer o que deve ser feito. E no mundo tem explicação? Não tem não. Aliás, você vai confrontar o mundo. Você vai confrontar muita gente. Você vai confrontar. Porque o padrão é outro. Mas a vida pelo Espírito é assim. Sem explicação, mas cheia de poder. Essa é a igreja de Cristo. Essa igreja é a noiva obediente, porque decidiu viver em Cristo. Decidiu representar algo. Aí você fala assim para mim, mas eu não estou preocupada em representar ninguém. Eu queria dizer, você já está representando. Todo mundo que vive já representa, sim ou não? Todas as nossas atitudes já representam, já expressam algo, já inspiram pessoas. Onde você está inspirando. Querendo ou não, você chegou no lugar, você está vestindo um tipo de roupa, você já inspirou alguém. Teu olhar inspira, teu jeito de falar inspira. Então não tem como fugir de expressar. Alguma coisa você vai expressar. Mas a gente tem duas opções. Ou viver aqui, na nossa vez. Aqui, ó, quando chegar a nossa vez, e já chegou. A gente pode expressar quem nós somos, humanamente, com olhar carnal, físico, terreno, ou a gente pode expressar a Cristo. Quem você tem expressado? Jesus expressou o Pai. Jesus apresentou o Pai. Jesus mostrou o Pai. Ele espelhou o Pai. Ele irradiou o Pai. Ele expôs o Pai. Ele apresentou o Pai. E nós? E nós? Você já imaginou se encontrar com Jesus e Ele perguntar, e aí? Você viveu lá na terra, né? Sim, viveu. E aí? E aí? Me representou? Você fala, não. Não, eu achei que era para eu me representar. Aí Ele vai dizer, não. Você estava lá, mas era para me representar. Talvez você não tenha entendido. Eu não quero correr esse risco. Então agora pensa aí nos seus relacionamentos, nas suas relações, no teu dia a dia. Quando você chega num lugar, quando você pisa num lugar, quem chegou lá? Foi o teu próprio nome? Ou foi Cristo? Porque enquanto você estiver preocupado com você mesmo, com a tua reputação, com o que estão dizendo de você, é porque Jesus não chegou. Quando você estiver, se você ainda estiver preocupado em se defender, eu queria te dizer, você está representando você. Quando você abrir mão da defesa, porque você sabe que existe uma nova natureza em você e não tem nada para ser defendido aqui, porque é Cristo que está vivendo em mim, eu já não me preocupo mais. Não tenho que provar nada para ninguém, eu sou perdoado, sou limpo, sou purificado, eu expresso a natureza do meu Pai, eu tenho que me defender do quê? Não precisa de defesa. Eu não quero correr o risco de chegar lá e dizer, eu representei a Ioná. Ele vai dizer, grande coisa, não é mesmo? Eu quero representar Cristo. Mas para representar Cristo, eu tenho que abrir mão da minha vida e viver a vida dele. E eu espero que você esteja disposto junto comigo.
como na corrida de revezamento? Se Jesus te entregasse o bastão hoje, o que você faria? Aliás, Ele já te entregou. Pega seu bastão aí e corre para representar quem Ele é. Porque é você que está correndo, mas é para a glória dEle. É você que está vivendo, mas é para Ele. Sabe o que é mais lindo disso? Existe uma porção de plenitude, de paz, de alegria, de completude quando você consegue fazer isso. Porque às vezes dá a impressão de que quando a gente fala assim, olha, abra mão da tua vida, dá uma impressão de que você vai viver um negócio tão ruim, né? Não dá? Aí dá aquele medo, fala assim, não, eu não quero. Eu não vou abrir mão da minha. Eu queria te convidar hoje a se entregar completamente. Não tenha medo de abrir mão da tua vida para viver para Ele. Porque o que Ele vai gerar em você, e não é no futuro não, futuro também, mas é agora. É uma plenitude que você nunca experimentou. É uma alegria, é uma satisfação, é um sentimento de dever cumprido, sem igual. E é um dia de cada vez. Não pense assim, ai, que peso ter que viver para Ele todo dia. Não, só se entrega. E aí amanhã, quando você tirar o pé da cama, você faz um convite para o Espírito Santo. Espírito Santo, me toma, me domina. Eu abro mão da minha vida, porque eu entendi que o bastão está na minha mão. E eu quero cumprir meu propósito. Amém? Está disposto a fazer essa oração? Vamos fazer? Feche seus olhos aí. Deus, Tua palavra nos ensina que existe uma vida de riqueza, de plenitude, de satisfação, de honra para o Teu nome, de glória. É a vida de reino. É a vida que já não é mais nossa, mas é a vida de reis e sacerdotes. Essa é a vida que o Senhor já derramou sobre nós. E hoje, nós entendemos que é a nossa vez. Nós entendemos que é a nossa vez de sermos testemunhas de quem o Senhor é. Mas se a gente continuar caminhando do nosso jeito, com a nossa vida humana, carnal, a gente não vai conseguir. Senhor, hoje nós decidimos que queremos sim, nós abrimos mão da nossa vida para viver a Tua vida, que é plena, que é cheia, que é a vida feliz. Essa é a vida feliz, viver para Ti. As pessoas entendem mal isso. Viver para Ti não é triste, viver para Ti é a melhor coisa que a gente pode experimentar nessa terra. E nós queremos essa vida eterna cheia de qualidade, cheia de satisfação, cheia de completude, porque nós decidimos não viver mais para nós, mas viver para Ti, manifestando, testemunhando quem nós somos. Nós agradecemos a Ti, porque a gente não se sente digno de ter esse bastão na nossa mão, e humanamente a gente não é mesmo, mas nós nos sentimos honrados, Senhor. Obrigada pelo privilégio de correr essa corrida para a Tua glória. Nos capacita cada dia, mas mais do que a capacitação, nos dá convicção dessa nossa identidade de novas criaturas que nós somos em Ti, em nome de Jesus. Amém.